paz e graça, aqui é Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. Estamos aqui para mais um polígrafo aqui no nosso canal. E diga-se passagem com o tema. Cuidado, tá voando sua pauta. Tem que ter os ventos porque está muito abafada por aqui, está muito abafada. E estamos aqui com mais um tema polêmico. Quando não é polêmico, né? Os temas nossos, né? É bem polêmico, né? Então... Que vai ser justamente a ética de Freud versus a ética calvinista. Vai ser meio pesado isso, vai ser aqui justamente a questão, né? Pode um cristão reformado ser do ramo de psicanálise freudiana, né? Não só freudiana, né? Psicanálise em síntese, né? Eu acho que seria melhor a gente colocar o tema desse polígrafo como sendo a ética da psicanálise versus a ética calvinista, né? Calvinista, porque, sim. Porque a corrente psicanalítica ela é meio que multifacetada, né? Tem gente ali como Freud, Jung, o próprio Lacan, né? Sim, ela tem mais de... A própria a psicologia, ela tem mais de 500 metodologias. Então, isso é científico, né? Os caras, né? Muito científico, né? O negócio. As metodologias dela nossa, dá pra fazer vídeo atrás de vídeo que... Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Psicologia, e o pessoal insiste que isso é ciência. E é o tema que a gente vai tratar hoje, mostrar os dois... os dois pontos de cada uma, né? Doutrina, né? Porque a psicanálise, Débora, ela não ser nascedora, ela nasce com uma ideia antirreligiosa, né? Sim. Anticristã, nem religiosa, né? Aquele Mircea Eliade, ele acusa Freud de ter roubado muita mitologia do próprio budismo. Sim, religiões muito antigas. O Mircea Eliade é um maior estudioso sobre o próprio religião. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais ao longo do nosso polígrafo, mas o próprio Freud ele tinha estatuetas de religiões antigas no então ele não tinha um problema com religião, tinha um problema com o cristianismo. Né? E com o cristianismo luterano, que era o cristianismo dos pais dele. Né? Que vai ser o cristianismo reformado em síntese. Então, a coisa hoje vai ferver. Ou feder, né? E antes da gente ir pro vídeo, vamos ter a nossa palavra dos patrocinadores. Nossos patrocinadores. Da nossa editora querida, a Voz do Cristianismo. Gente, tem alguns livros que estão sendo lançamento. Esse aqui é um lançamento de agora, de ontem, né? Hoje é lançado esse livro, né? Que é Sob o Céu da Babilônia, Desmascarando a Aliança Profana entre a Igreja e o Poder. Esse livro aqui, ele trata justamente sobre a questão de Babel, que é o primeiro protótipo de Estado, né, religião-Estado, e vem ali desde das suas fomentações, como a própria Babilônia de Daniel, e vai passando ali. Isso por dias de hoje, movimento, então? Como é o nome da Revolução Francesa. Revolução Francesa. As revoluções comunistas, então vem passando até chegar na igreja profana que nós temos aqui hoje, a adoradora do Estado. Né, bolsonarismo, lulismo, tal, essa pataguada toda aí. Né? Então, tá aqui um livro muito interessante. E sobre psicologia, Débora, e psicanálise, tem 4 livros aqui que eu quero apresentar. 3 são lançamento e um foi o seu que foi lançado em agosto. Ele vai mudar de capa, né, de nome. Sim, vai ter uma chamar Paganismo Global. Isso. Né? Mas olha, tem O Manicômio, se você quer entender. Negócio de ficar tomando remédio de ansiedade, tá? Aqui está um livro que vai ser um tiro, tá? Não é um tirambaço. O Manicômio, como uma geração de loucos, criou uma geração de psicopata. A geração de louco é a minha geração de psicopata, é a sua. E sabe-se lá que vai criar depois da minha. Exatamente. Aqui fala, né, também sobre o que a sua vai criar, né? Um livro muito interessante. E também O Altar da Dopamina, a Robotização do Ser. Particularmente, você gostou desses 2 livros demais, né? Você e sua mãe têm lido muito eles. Esse aqui a gente vem desde quando ali nós começamos a perder o nosso direito de escolher qualquer coisa, até uma roupa, né? Já não é a gente que escolhe hoje. Uma comida, uma roupa. E é provado, né? E é provado aqui cientificamente que eu estou falando a verdade. E aqui a Fábrica de Monstros. Esse livro aqui é um pau, mas é um pau nos pais que é violentíssimo, tá? Como a paternidade covarde está destruindo uma geração. Aqui eu falo sobre TDAH, né? TDAH, TOD... essas doenças que foram inventadas, não sou eu que digo, isso tem outros médicos aqui dizendo. Tem muitos médicos falando sobre esse assunto, né? E dentro isso aqui sobre psicologia, tá? E psicanálise, esses aqui você tem que ler, tá? Juntamente com esse aqui, ó, Satanismo Global, que vai virar Paganismo Global, né, que é da Débora. Aqui tem muitos capítulos que você trata sobre Freud e Jung aqui, né? Sim. Sobre a questão da psicologia, também, o cientifismo, o humanismo, tudo isso está aqui, ó.
E tem também o nosso ansiedade. Ansiedade e sua origem pecaminosa. Gente, a ansiedade não é uma doença, ela é um pecado. Você pode ser tentado com ansiedade, mas continuar ansioso, aí é uma questão de escolha, tá? Então é muito complicado esse livro aqui, ele é uma paulada, tá? Em Mateus capítulo 6, e tem os nossos dois, que é o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2. Mateus capítulo 5, versículo por versículo, e Mateus capítulo 6, e o 7 ainda vai sair. Então esperem mais comerciais. Vai ser se quiser entrar em contato, o número vai estar passando na tela. Vai estar passando aqui na tela o número e também vai estar no primeiro comentário fixado do vídeo, tá bom? Tem outros catálogos de livro, mas isso, a gente fala, se for mostrar agora já passou de 100 livros. Sim, né? Com certeza, já passou de 100. Já passou, então uma coisa é bem complicada agora. Vamos lá? Então vamos lá para o nosso polígrafo de hoje. A ética de Freud versus a ética calvinista. Vamos primeiramente para introduzir aqui, que é o que é ética segundo Freud? O que o Freud ele entendia sobre ética? Como ele acreditava que era a ética? Eu não vou ficar aqui, Débora, dissertando sobre ética, senão vai tomar o tempo da gente todo e o entendimento. Eu parto de um pressuposto que quem vê esse tipo de vídeo nosso já entende um pouco sobre esse assunto. Que a gente vai mostrar aqui as visões de mundo dos dois. Então, veja bem uma coisa. A pergunta foi... o que é a ética segundo Freud? O que é a ética segundo Freud? Olha só. Freud não formulou uma questão de sistematizar a ética freudiana em síntese, mas ele deixou muitos rastros do que ele acreditava, concernente ao consciente, subconsciente e assim por diante, mas quem fomenta mesmo o chamado de ética freudiana é o Lacan, o Jacques Lacan, num livro seminário, livro 7, A Ética da Psicanálise. Eu acho que é porque a turma forma, principalmente na igreja, né? Eles formam achando essa porcaria bonitinho e não lê o que está sendo dito, o que é que os caras... Está sendo ensinado, né? O que está sendo ensinado. Então, se você lê Lacan sobre a ética da psicanálise e mesmo assim dizer que consegue engembrar isso aqui e a Bíblia na mesma pessoa, ou você é um doente mental, ou você, eu não vou chamar nem de doente mental, ou é um imbecil, ou é alguém muito maldoso. Você entende? Ou é alguém muito maldoso. Porque a pessoa lê isso aqui e entender que dá para ser crente, dá para ler a Bíblia, dá para pregar a Bíblia e botar isso aqui na Bíblia no dia do domingo, falar sobre pecado e viver isso aqui durante a semana aconselhando baseado nisso, essa pessoa, desculpe, é um lixo de ser humano. Não tem um lixo de crente. De ser humano não, mas de crente sim. Porque o ímpio pode viver aquilo. O crente não. Então veja só. Vamos pegar a ética freudiana, em primeira análise aqui. Veja por que não dá. Gente, as pessoas pensam, mas por que só a teologia reformada que não pode ser freudiana? É só uma pergunta legal, né? Por quê? Porque ou você, ao seguir a teologia reformada, por isso que eu falo tão mal da teologia reformada, mesmo assim da sua. Né? Sim. Eu falo muito mal, não da teologia reformada, vamos recapitular, eu falo mal dos reformados contemporâneos. Então, o olhar sobre o desejo freudiano e o olhar sobre o desejo reformado é totalmente avesso um do outro. Então, vamos simplificar a coisa. Quando eu falo de reformado, eu estou falando desse tipo de argumentação. Sim. Mas a teologia é muito boa. Por quê? Porque a teologia, Débora, da reforma, ela te dá um amparo filosófico muito forte de você dizer, não, isso aqui não é assim. É a Bíblia que é assim, porque os 5 solas, somente a Escritura, ele não abre, os 5 solas já começando somente a Escritura, ele não abre mais margem para nada. Véio. Então tudo que eu penso, toda a ética, tudo meu decorre das Escrituras. Mas para Freud, vamos lá, a ética freudiana não é um sistema prescritivo, como os 10 mandamentos, mas sim um sistema descritivo. Freud não diz que deve ser bom ou mal, o que deve ser bom ou mal. Ele tenta explicar por que os seres humanos desenvolveram um senso de moralidade, culpa e dever. Suas fundamentações são puramente naturalistas e psicológicas. Veja, vamos pegar isso aqui. A ética freudiana, para a gente começar uma história basilar aqui. Para Freud, a ética se baseia no naturalismo. E sim, no naturalismo darwinista, no naturalismo, hoje no darwinista, mas antes tinha um cara, Lamarck,
no naturalismo de Lamarck. Então, Freud vai beber naquelas águas ali, no ateísmo de Nietzsche e todos esses caras. Onde a ética do homem vai surgir. Onde a ética do homem, né? vai surgir, a ética do super-homem, como o Nietzsche bem colocou, e assim bem colocou na visão dele, né? Sim. Logicamente. Tudo isso, então, a ética nossa, ela parte de um sistema prescritivo, que as escrituras prescreve o que eu sou eticamente. Para Freud, não. Para Freud, nós temos um sistema descritivo, ou seja, eu vou pegando coisas daqui e dali. Parece muito com a ética do próprio René Descartes. Uma ética volátil, que ela vai se adaptando a cada vez tal. Só que, diferente do René Descartes, o Descartes acreditava que essa ética era um andame, que ia chegar em algum lugar. Algum lugar. Isso. Freud não. Freud diz que, por o ser humano anseiar os desejos dele sempre mais animalesco do que nunca, então ele sempre vai estar em mutação, trocando sempre ali. Vai estar moldando, sempre vai estar moldando alguma coisa e refazendo-se para que aqueles desejos mais, como eu posso dizer, mais malignos dele sejam toleráveis. Então, daí, você sentar-se num divã de um psicanalista, ou um psicanalista pastor, dizer que ele concorda com essa heresia que eu estou falando, é uma coisa meio complicada. A gente está na primeira pauta e já começou a ficar ruim, você entende? Então, para a ética freudiana, ela é baseada totalmente, a visão de mundo de Freud é baseada primeiro nos desejos, né, na questão prescritiva. Ele não diz o que é bom ou o que é ruim, porque nem pode dizer, porque para ele isso nem existe. Não. Você entende por quê? Porque o homem é um ser em evolução constante. Então, se ele é em evolução constante... porque justamente tudo parte a partir do homem, né? Tudo parte a partir dele. Então, ele é uma base totalmente naturalista, a sua ética, e psicológica. Então, daqui já dá para você ver que não dá para você juntar uma coisa com a outra. Só daqui já dá. Só daqui já dá. Uhum. E continuando na questão de ética aqui, aí vem a próxima pergunta, a questão de moralidade. Em que parte do homem, segundo Freud, surge a sua moralidade? Olha só, aí é que tal, Débora? É outra complicação. Quando a gente coloca os pesos e medidas para funcionar, a pessoa pode me dizer, pastor, eu não sou evangélico e sou freudiano, segue Lacan, segue Jung, enfim, né? Qualquer herege desse. Eu digo, tá, tudo bem, parabéns. Por quê? Porque a moralidade de quem está fora dos portões da igreja não tem uma regimentação externa. Uhum. Ele nem sabe, mas ele se baseia mais nas questões freudianas do que qualquer outra coisa. O negócio, Débora, para mim é quando o crente diz que ele é uma coisa e a outra na mesma página. Na mesma frase. A balança vai ter diferença. Não vai ter balança. Nem... Não vai ter o que pesar. Sim. Você entende? Porque ele vai ter que abrir mão de um. Sim. E ele sempre abre mão do sistema cristão. Sempre. Porque, vê, a gente passar aqui para a questão da moralidade do superego. O que você vê é uma coisa simples. Você conheceu muitos psicanalistas via mim, porque eu era do ramo. E você conheceu muita gente que começou a estudar essa porcaria por minha causa, outros que eu dava aula, tudo. Mas percebe, você sempre ouviu uma frase da boca dele dizendo assim, nós não podemos misturar nossa religião com a nossa profissão. Sempre você ouve isso. Esse é o maior erro crasso. Por quê? Porque o pastor, quando vai aconselhar ali, ele vai aconselhar com os métodos freudianos, ou seja, ele está reconhecendo, por via de regra, por A mais B, que os métodos bíblicos não são eficazes. Porque uma pessoa dessa, que diz que é pastor, e vai se precipitar a atender uma pessoa com esse estilo, veja, o primeiro ponto ético da questão freudiana já diz a você que não é cristão, em nenhum momento. E ao contrário, ela vai trabalhar contra o cristianismo, porque ela é naturalista. Sim. Então o segmento dela é doutrinário. É doutrinário. Veja uma coisa. É até forte o que eu estou dizendo, mas eu já fui um desses.
Mas veja, a origem da moralidade, o superego e o supereu. Para Freud, o ser humano não nasce com uma bússola moral inata. Olha a ideia. Nascemos como um feixe de pulsões e desejos primitivos em busca de um prazer, o que ele chama de id ou id. A moralidade surge do conflito entre o id, que é o princípio do prazer, e o mundo externo, o princípio da realidade. A criança aprende que nem todos os seus desejos podem ser satisfeitos. A moralidade, para Freud, é essencialmente a internalização da autoridade externa. Primeiro a autoridade dos pais, depois da sociedade, professores, líderes religiosos, cultura. Essa autoridade internalizada forma o superego. O superego é a voz da consciência, o nosso juiz interno, que nos pune com o sentimento de culpa. Ou seja, para Freud, eu nasço com um desejo inato, que é o id, ou id, que é o princípio do prazer. Eu quero fazer tudo. Mas, quando eu vou crescendo, eu vou tomando ciência de que existe uma moralidade em trânsito aqui fora, ou seja, quase que um empirismo filosófico, né? Mais um empirismo do que qualquer coisa. Existe uma moralidade em trânsito aqui, e eu vou ter que me adaptar a essa moralidade. E essa moralidade, quando é internalizada, através das autoridades, que é a autoridade dos pais, porque a autoridade dos pais, os pais já estão nessa cultura e vão me introduzir nela. Você já nasce embora eu não queira, meus sentimentos primitivos não queira se internalizar aquilo, mas aí eu vou internalizar via professores, líderes religiosos, cultura, tal, e assim por diante. Isso vai criar o superego. O superego, para Freud, é aquele que está entre o id e a realidade da coisa, em síntese. Ou seja, ele é o gerente, ele é o negociador, vamos dizer, o diplomata, o superego. Diplomata, né? Por quê? Se toda vez eu levar um não da vida, segundo Freud, eu vou começar a criar traumas. Traumas violentos dentro de mim. E o que o meu superego vai fazer para que eu não seja tão traumatizado, ou ainda se eu tiver um trauma eu não surte? Ele vai negociar com a minha realidade. Olha a ideia freudiana disso. Só que isso falta uma coisa, tá? Falta ciência para provar isso tudo que eu estou dizendo aqui. A gente tá... Não, isso é a ideia dele de superego. Por quê? Vamos dizer que o cara é alguém que tem um distúrbio sexual violento. Vamos colocar assim, porque ele sexualizou tudo, então vou trazer para isso. O que o meu superego vai fazer? Para que eu não cometa um crime, o meu superego vai procurar nessa sociedade que eu vivo o que é mais plausível para eu descarregar esta minha pulsão sexual lá. E aí ele acha a pornografia. Vai desviar o desejo vai satisfazer o id, só que em alguma coisa que seja recriminado, mas não criminoso. Sim. Você entende? É errado, mas não é criminoso ser viciado em pornografia. Então, o meu superego, segundo Freud, vai fazer esse tipo de diplomacia entre minha consciência e a realidade que está fora de mim. Você entende? Isso faz com que o meu id seja satisfeito temporariamente, e é por isso que o superego, quando o id vem para ser um distúrbio sexual, ele me joga direto na pornografia, de novo, e aí de novo, e nunca vai sair dali. Por quê? Porque para o superego foi mais fácil, o supereu, né, no caso, foi mais fácil ele prender, o superego foi mais fácil prender você lá, do que te deixar o id solto para ir fazer lenha por aí. Tem casos que o superego não consegue fazer isso, por quê? Porque o id conseguiu tomar o superego. Não conseguiu uma diplomacia. Não conseguiu uma diplomacia e passou. Aí o cara virou um criminoso sexual tal, e assim por diante. Mas isto não quer dizer, na visão freudiana, que ele seja um criminoso em si, porque amanhã estes crimes podem não ser mais crimes. É só pulsões. Somente pulsões para ele.
veja o perigo que um pastor corre ou que um crente Sim. corre sendo aconselhado por esse tipo de coisa. Sabe? É assim, é você dizer, olha, é você dizer, basicamente, a doutrina freudiana, ela é toda baseada num desejo. Toda baseada no desejo. E como não existe Deus nessa equação, Não vai existir o pecado, né? não vai existir pecado. Você entende? Existe o que é fora da lei que os homens colocaram, e o meu ID, como nasce totalmente sem gerenciamento, uma hora ele vai entrar em conflito com o superego, que vai ser essas formatações externas que vão internalizar-se em mim e dizer, olha, isso aqui é errado. E aí, pô, como é que isso aqui é errado se o camarada nasce só com um desejo? Aí entra o conflito e o superego vai tentar ali desmembrar e colocar essa força do id ou do id em outro lugar que seja... Vai direcionar em algum lugar... que não seja criminoso, seja até recriminável, mas não seja criminoso. Você entendeu? Aí vai pornografia, droga sintética, droga de farmácia e tudo isso. E tudo isso aí. Então, a moralidade freudiana, ela começa, olha só, ele não começa com uma bússola moral inata. Por que ele não começa? Porque, primeiro, ele não acredita em Deus, no seu princípio, como princípio regulador do homem, e acredita que o homem nasce com feixes de pulsões e desejos primitivos em busca de prazer, que é o que ele chama de id, como a gente aqui já falou, ou seja, a criança tem o primeiro prazer. Segundo ele, esse cara é tão perverso, tão pervertido do ponto de vista louco dele, que ele consegue perverter o amor de um filho com a mãe. Sim. Ele chama o filho de amamentando-se na mãe de uma impulsão quase que sexual, aquilo. Tudo, porque justamente joga tudo para esse campo, para esse campo, você entendeu? Então, qualquer líder religioso, gente, que venha a abraçar isso aqui, defender, como ciência, como qualquer outra coisa, é uma loucura. É uma loucura, porque, veja, a origem da moralidade freudiana, ela nasce nos desejos, nas pulsões. Nas pulsões. Então, já que você tem sua pulsão, e eu tenho a minha moralidade é uma e a sua é outra. A sua é outra moralidade, não tem nada a ver com a minha. São diferentes, segundo eles, são diferentes. Entretanto, quem vai mediar isso para fazer eu ser ali um cara que não seja dado o ID, não... É como se o superego fosse a chave do ID. Você não pode fazer isso tudo que você quer. Mantenha-se, contenha-se aí. Contenha-se. Só que a gente sabe que isso não vai dar certo. Então veja, para a gente concluir. Conclusão, a chave. A moralidade não é dividida, não é divina nem uma bússola para Freud. É um construto social e psicológico. Um eco internalizado das proibições e ideais dos nossos pais e de nossa cultura. Então, para Freud, a moralidade ela é baseada no que nossos pais criaram, no que a construção social e psicológica criou, e um eco, e isso criou um eco de internalizações em mim de proibições. Não é que seja errado eu fazer, é que socialmente não é aceito na visão freudiana. Aí gera culpa na pessoa. Aí gera culpa. Se eu faço, gera culpa, segundo ele. Você entendeu? E aí o que acontece? Nesse interim todo, então eu trair minha esposa não é pecado. Foi um momento em que... Não foi. Segundo ele, né? Segundo ele, não foi. É porque é errado. Porque a sociedade diz que é errado. Mas no meu interior eu sei que não é, porque eu não me encaixo nesses padrões sociais. Foi daí que nasceu com aquele, o Mancuso, que cria a ideologia de gênero. A partir daqui. Você entendeu? A partir daqui. Porque se não existe construções morais internalizadas e regidas por um ser divino, então toda moralidade que nós temos aqui é quase que um niilismo. Uma hora ela vai passar, uma hora a ética vai mudar, e uma hora aquilo que é errado virou certo, e aquilo que é certo virou errado. Depende de quem está construindo a sociedade. Sim. Você entendeu?
olha o que é que estão levando para dentro das igrejas. Que está sendo ensinado, né? Ensinado e cultuado. E cultuado. Cultuado dentro da igreja. Então, só na segunda já dá para ver. Já. E é justamente nessa questão de o refrear, né? Que ele fala, que a pessoa ela vai gerar culpa. E é que tá, porque para ele a culpa vai gerar um conflito interno. Exato, olha só. Note uma coisa, para Freud não tem pecado nenhum aqui. Lembre-se do que é culpa para ele, né? A culpa parte de fora, por quê? Porque é fora é na sociedade que se cria a estrutura do que é certo e errado. E aí é que vem a natureza da culpa, um conflito interno. A culpa para Freud não é a consequência da transgressão, de uma transgressão contra uma lei divina objetiva. Olha bem, já começa por aqui. Tá? Então, quando o psicanalista crente senta com uma pessoa e ele vai tratar de culpa da pessoa, ele não vai ser objetivo por um motivo muito simples. Olha, ele não pode tratar a culpa que aquela pessoa está sentindo do ponto de vista do pecado. Sim, baseado nas leis, baseado... No pecado mesmo. De pecado. Sim. Ele não pode tratar isso. Por quê? Porque a doutrina dele é outra. Ele está tratando. É igual a gente falou no início, porque não pode misturar... Isso não pode misturar, ele vai ter que tratar com isso aqui. Sim. Olha bem, a culpa para Freud não é a consequência de uma transgressão contra uma lei divina objetiva. É o resultado da tensão entre o ego e a nossa consciência racional e o superego. Ou seja, ego e a nossa consciência e o superego. Que aí é o que vai se dar do ID ser o ego, outro superego e tal, que é justamente da questão. O superego é muitas vezes tirânico e irracional. Ele nos pune não apenas por ações erradas, mas também por desejos e pensamentos proibidos que emanam do ID. Isso gera a culpa neurótica, sentimento de mal-estar e constante e difuso. Ou seja, veja bem, para Freud, o meu ID, que é o que busca desejos e pensamentos proibidos, quando ele pensa isso, o superego vai puni-lo, como se fosse um pai botando ele de castigo. Você não pode pensar isso. E aí, pela sociedade opressora ao redor dele, está dizendo que ele não pode pensar nem nisso, e quanto mais fazer isso, entra dentro dele e isso gera nele a culpa neurótica, um sentimento de mal-estar constante e difuso. Daí vem as neuroses que Freud tanto fala. Por isso que ele vai dizer que o meio religioso cristão é a maior fábrica de neurótico. Por que ele vai dizer isso? Por quê? Porque aonde é que temos mais pessoas sendo proibidas de fazer o que elas querem fazer? No meio cristão, não é? A Bíblia manda a gente lutar contra os nossos desejos. E aí, Freud diz que essa luta, o nosso ID, o nosso superego, que é um tirano, que vai pegar ali todo o pensamento que a gente tem estranho e vai reputá-lo como se fosse pensamentos proibidos, e a gente vai olhar fora da sociedade, vai ver tudo isso, vai internalizar isso e vai criar uma coisa que a gente quer fazer, mas que não pode fazer, não deveria fazer. Então isso cria uma culpa neurótica em nós. E para ele é tipo antinatural, porque você... É quase antinatural para ele, porque você foi feito para aquilo. Você entendeu? Por que você está se reprimindo? Você entende? Sim, então a repressão sexual para Freud, ela não é positiva. Ela não é positiva. Por isso que é tão fácil de se criar ideologia de gênero no pensamento freudiano. Sim, você entende? Baseado no pensamento dele, nesse pressuposto, é o mais fácil que tem. Em O Mal-Estar na Civilização, Freud argumenta, no livro dele, O Mal-Estar na Civilização, Freud argumenta que a própria civilização nos torna neuróticos, pois exige a repressão de nossas pulsões mais fundamentais, sexuais e agressivas, gerando a culpa perpétua. Ou seja, eu queria fazer uma coisa, não estou fazendo sexualmente, assim por diante, e isto está me cobrando uma neurose. Por quê? Por causa da sociedade, por causa do meio que eu vivo religioso, por causa de tudo isso e tal. Então, para Freud, as doenças, as neuroses, ela parte da ideia de que
eu não estou fazendo o que em essência eu deveria fazer. É justamente o naturalista dele, né? O Você já nasceu com... Não, você está em evolução, né? Então você não sabe onde vai chegar. Então, você está evoluindo. Então, para ele, esse sentimento, Débora, aqui, é um sentimento niilista mesmo. Ou seja, quase que dizendo, olha, a única coisa que me proíbe de ser quem eu sou é as malditas ideias externas da sociedade. Onde a pessoa está inserida. Onde né? a pessoa está inserida. Então, vê, se tem aqui, eu estou inserido numa sociedade que é monogâmica, tudo isso, tal, e assim por diante, e eu não sou monogâmico, então eu tenho um problema sério, segundo ele. Eu vou ser um neurótico, por isso que desregula, de vez em quando, o id, o ego e o superego. Fica desregulado por causa da neurose. Você entendeu? Então, para Freud, a ideia dele de moralidade é simplesmente as pulsões sendo uma tentativa sociopsicológica de manter as pulsões no lugar certo. E o id briga com o superego e o ego faz ali essa conciliação ali de um bom menino ali, tentando mediar entre o id e o superego. O ego tenta ali mediar a coisa ali mais ou menos como é que tá. Então você vê, é uma moralidade totalmente distorcida, longe das escrituras. Sim. Mas muito longe, sabe? E aí eu não sei por que que essa turma consegue dizer que isso aqui tem alguma coisa de boa, algum conhecimento bom para a fé cristã aqui. Mas e justamente que a gente está falando sobre esse tema, e o aconselhamento também, que agora eu quero entender isso aqui, como é que vai ser. No sistema freudiano, então, como a humanidade ela vai lidar com o sofrimento? Aqui que pega. Aí que pega. Porque igual a gente está falando, igual a gente falou desde o início, vai largar a crença cristã para poder seguir a freudiana. Aí que tá o sofrimento, então. O sofrimento faz parte ali. Então, como que para ele a humanidade lida com o sofrimento? A ética freudiana é em sua essência terapêutica. O objetivo não é uma santidade, a virtude ou a glória de Deus. Veja bem. O objetivo é a redução do sofrimento psíquico para eles. Uma vez que o homem não tem alma, uma vez que o homem só tem pulsões, então eles querem trabalhar como... Por que o terapeuta senta você senta no divã de um terapeuta? O que é que ele vai buscar, o freudiano, o junguiano, o Lacan vai buscar em você? Ele vai buscar em você a melhor forma, ele vai ser um tipo de ego ali para você, que ele vai buscar a melhor forma de mediar os seus desejos com a realidade social que você está inserida. O terapeuta vai fazer esse tipo de função. Você entende por quê? Porque ele entende que o seu ego está desregulado e não está conseguindo fazer isso. Então o terapeuta senta ali para entender todos os seus sentimentos, todas as suas paixões, toda a sua pulsão, e ele vai tentar redirecionar isso para algum lugar. Ele é tipo ego. Ele é tipo ego. Basicamente isso. Por que entra você num terapeuta? Porque o seu ego desregulou. Ele não conseguiu mais mediar. Ele vai ser o ego. Ele vai ser o ego. Entre o seu ID e o superego. Exatamente. Basicamente ele vai entrar ali. Veja, quando ele entra ali, ele entra com o objetivo de não ser bíblico, nada disso. Ele quer gerenciar emoções. Igual a gente está falando, ele vai ser o ego, então ele vai direcionar para algum lugar. Ele vai direcionar para algum lugar. E nunca vai ser a Bíblia. Não. Nunca vai ser. Então veja, aqui é que está a coisa aqui, ó. A famosa frase de Freud. Onde estava o id? Onde estava o id, o ego deve estar. Resume seu projeto ético. Trata-se de fortalecer o ego, a razão, para que ele possa mediar de forma mais eficaz o conflito entre os desejos primitivos do id e as exigências tirânicas do superego. Então veja, o ego é o cara do meio ali que fica com a mão no superego, segundo ele, e a outra mão no id, dizendo, ó, o id, os desejos mais primitivos. O ego, o tirano, que diz que não vai fazer nada. O superego vai conversar com o ego, que é a razão, vai conversar com os dois e chegar no meio termo, segundo Freud, com isso aqui. Olha só o gerenciamento de sofrimento, o que é. O gerenciamento de sofrimento não é para que eu vou continuar lendo aqui para não dizer que eu estou pegando num pé. Isso faz parte de um livro meu, né? Mediar de forma mais eficaz
Vamos lá. A famosa frase de Freud, onde estava o id, o ego também deve estar, resume o projeto ético. Trata-se de fortalecer o ego, a razão, para que ele possa mediar de formas mais eficazes o conflito entre o desejo primitivo e o id, e as exigências tirânicas do superego. Tudo isso enquanto lida com a realidade externa. Olha só. Uma pessoa moralmente saudável no sistema freudiano não é uma pessoa sem pecado, mas alguém que alcançou o equilíbrio funcional, minimizando a neurose e sendo capaz de amar e trabalhar. Ou seja, é aquela pessoa que o ego mediou tão bem para ela que ela consegue não parar de ter pulsões sexuais, mas ela é viciada em pornografia, mas ela trabalha. Ela ama a esposa ou ama o marido, tal, e assim por diante, mas ela é viciada no cigarro, ela é viciada na bebida, ela é viciada nisso aqui, naquilo outro, tal. É basicamente isso. Você não deixou as pulsões, mas conseguiu gerenciá-las para o outro lado. Mas que ele não continuou no liberto delas, né? Não, mas ele nunca disse que ia libertar delas. Mas isso ele nunca prometeu. Sim. Você entende? Quem promete isso é Jesus. A igreja, o cristianismo promete isso em Cristo. Isso daí com certeza. Agora Freud não. Não. Só vai redirecionar. Redirecionar, só isso. Então veja, para Freud o sofrimento psíquico ele é redirecionável. Nada é curável, nada é arrancado, nada é tirado. Ele só redireciona o pecado, né? A culpa, o sofrimento para outro lugar. Mas nunca o sofrimento e a culpa é tratado ali. Sempre é redirecionado. Então o cara está sempre redirecionando. A culpa é uma vida que é totalmente destruída até amanhã de manhã. Então não tem para onde correr isso aqui. E aí é que vem, antes da gente entrar na questão calvinista. E aqui é pra gente entender mesmo a questão do... Pra não falar que a gente tá sendo injusto aqui. Exatamente, esse polêmico vai ficar maior do que os outros. Bem maior do que os outros, mas vamos lá. Aí é que vem a questão das religiões, mas principalmente Deus. Porque Freud classificou as religiões, principalmente a cristã, como ilusões infantilizadas. Olha bem, e aqui é que tá, Débora. A pessoa sabe de tudo isso aqui que a gente tá falando. E como é que ela continua nisso? Ai, não me mostraram. É a questão dele, é a cosmovisão dele. A cosmovisão de Freud é essa. Do cristianismo ser uma ilusão infantil. Ele fala isso por A mais B. Sim. Esse é o golpe final. Para Freud, a religião é uma neurose obsessiva universal da humanidade. Ele trata a religião como uma doença. Neurose. Por que ela é uma doença? Porque, veja, os desejos mais primitivos, o meu id, ou id, vem para pegar. O meu superego não é uma religião, mas ele vai lá e diz, não, você não vai sair. O meu ego vai mediar. Na saída, como o ego vai lidar com as realidades, para Freud é assim, para Freud não pode haver um paciente crente por uma coisa muito simples, porque se o cara for crente e for no psicanalista, ele tem que deixar de ser crente ou ele tem que deixar de ir lá. Vê que onda. Por quê? Olha só, vamos pegar aqui, o ego trabalha assim, né, como mediador entre o superego e o id, né? Sim. O id de um lado, o superego do outro, né? E o ego no meio, tá? Esse ego, ele trabalha entre eles dois, segundo Freud, e entre o que está externo. Sim. Então, vê, na cabeça, os caras não entenderam isso, na cabeça funciona assim, ó, segundo Freud. E agora vê a realidade se o cara está inserido dentro de uma igreja, vê a perturbação agora mental que vai dar isso. O meu ID vamos supor, eu sou viciado em questões sexuais. E o meu ID quer sair igual um trator. O meu ego, meu superego diz, você não sai, fica aí e tal. E isso vai criar uma perturbação. Por que o meu ego vai agir? Porque isso vai criar uma perturbação estrambólica em mim e sabe-se lá Deus que vai sair daqui de dentro. Sim. Então o superego vem e diz, calma, vamos mediar isso aqui. Eu vou pegar todo o seu desejo sexual e vou jogar na pornografia. Só que quando ele vai jogar na pornografia, no meu mundo externo tem uma igreja. Que diz que é pecado. Pecado também. Você entendeu? Por isso que pra ele, assim, segundo a gente tá falando... Aí meu ego volta e avisa pro ID. Deu errado. Deu errado. E agora? Mas como o meu ego não liga pra religião, ele vai continuar fazendo e aí a neurose vai vir 2 vezes maior. Por quê? O que não era para eu sentir culpa, porque eu estou depositando isso em uma coisa que o ego achou
melhor para mim ali, mas eu tenho uma igreja pregando dizendo que é pecado. Então criou-se uma neurose em mim. Por isso que para Freud, o meio cristão é neurótico. Você entendeu? Para Freud não serve. Por quê? O ego que ia salvar o meu ID e o superego de um conflito violento ali, o que é que ele ia fazer? Ia salvar. Segundo ele, né? Porque ia botar meu desejo em uma descarga que não ia ser tão prejudicial para os outros. Mas aí não... Ele até botou, eu fui, mas aí de rebote criou-se a pregação contra mim todo domingo que eu sou um pecador, que eu estou indo para o inferno. Então a neurose foi criada maior ainda. Por isso que para Freud, o cristianismo é uma neurose. Um fabricante de neuróticos, né? Não é nem uma fabricante, ele é a própria neurose em si. Própria neurose. Ele é a própria neurose em si. Eu quero saber como é que um pastor lida com isso aqui. Você entende? O cara tem que engolir, Débora, muito sapo para ser psicanalista. Tem que engolir muito sapo. E vai vir uns engraçadinhos aqui dizendo que a gente não entende de nada do assunto e tal, depois e tal, e sempre vem. Andei para vocês. Ó, a crença em um Deus Pai é uma projeção do nosso desamparo infantil. Um desejo de ter um pai poderoso que nos projeta a força da natureza e da certeza da morte. Olha só. Para Freud, a minha ideia de Deus Pai é porque eu não tive um pai muito presente, um pai muito forte, e assim por diante. E para uma figura paterna. Uma figura paterna. Como eu tive falta disso, aí eu criei um Deus fora de mim, que supre aquelas necessidades minhas infantis todas de um pai, mas é só uma necessidade infantil que eu não tive para ele. Você entende? Aí eu projetei um ser fora, que nem existe, nem nada, segundo Freud, mas eu projetei esse Deus, que é segundo ele, para substituir... Para substituir um pai. É como se fosse uma interface de um pai. Deus, para ele, é só uma interface de uma neurose. Para Freud. Quando eu falo disso aqui, rapaz, as pessoas acham que eu estou brincando com a questão de ser psicanalista. É uma heresia, gente. Não é uma questão de uma coisa barata, não. Isso é muito caro para uma igreja. Portanto, a moralidade religiosa, baseada em Deus, é uma forma mais infantil e neurótica da moralidade. Medo de um pai celestial, punitivo, e na presença de uma recompensa. Ou seja, para Freud é só isso. Deus se resume a uma neurose. Aí eu queria muito saber como é que um cara que é reformado, que é um pastor sério, lida com isso aqui. Porque, de novo, não tem como ser um pastor e ser isso aqui. Teologicamente é impossível. Você pode ser. Pode ser. Que tem muito pastor que é. Só que dificilmente vai ser um pastor bíblico. Dificilmente. Não é. Justamente falei, dois senhores, né? Não é bíblico, não é mesmo. Bíblico você pode esquecer que não é. Isso daí, por A mais B. meu pastor é bíblico, ele é psicanalista. Olha, infelizmente não. E aí que vem agora começar o nosso contra-ataque aqui agora. Nosso contra-ataque. Isso daí não foi nem um contra-ataque. Por que a teologia não pode, de maneira nenhuma, absolver a ética freudiana? Aqui que agora vem o embate agora. Parte 2, né? Que a gente falou até aqui, já deu pra... Será que vai dar aí? Vamos ver. Ih, rapaz, tá grande esse polígrafo. Tá qualquer coisa se... Não, vamos lá, vamos tentar. Vamos ver. Vamos lá. Por que a teologia reformada não pode absolver a ética freudiana? Porque a primeira coisa, a teologia reformada, ela se fundamenta na soberania de Deus e na autoridade da Escritura. Somente a Escritura, só a Escritura. Já começa por aqui. Encontra em cada um dos pontos a contradição direta e irreconciliável. Nós vamos encontrar em cada ponto que a gente leu aqui agora as implicações e as contradições irreconciliáveis entre a ética freudiana e a ética reformada. Vê só. Primeiro, fonte da moralidade, Deus versus superego. A fonte da moralidade, para Freud, a gente já sabe, né? Vamos ver. Freud, a moral é um construto humano, relativo e internalizado. Né? Foi construído fora, internalizado por mim, mas é relativo porque ele vai mudando, dependendo da sociedade. Né? Teologia reformada, já começa por aqui. A moral é objetiva, absoluta e externa. Fundamentada no caráter santo e imutável de Deus. Começou bem. Ou seja, para o reformado, toda a ética do reformado, ela é objetiva. Ela não é relativa. Sim. Ela é absoluta.
ela não é internalizada, ela é externa. Por que ela é externa? Porque ela se fundamenta no caráter santo e imutável de Deus. Então ela não vai mudar. O que Deus disse que é pecado há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Porque a ética do crente, a ética do cristão reformado, ela não nasce com ele. Ela é anterior a ele. E posterior também. E está para além dele. Então já começa tudo errado aqui na Cosmovisão. Já está tudo dado um nó. Vejam. A lei de Deus revelada nas Escrituras e escrita no coração, como diz Romanos 2, não é um eco da autoridade paterna, mas um reflexo da própria santidade do Criador. Tentar conciliar os dois é afirmar que a santidade de Deus é apenas uma projeção da autoridade de um pai, de Freud. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Sim. Então... Aqui já deu... Já não dá para fechar nada. É isso que a gente fala de novo. Como que consegue... Não consegue, como é que dorme, né? Sabendo disso. Sim, exatamente. Porque é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Um pastor calvinista, um pastor reformado, pode ser qualquer pastor, tá? Mas eu vou botar o reformado porque está dentro do escopo nosso. Mas um pastor reformado, freudiano, junguiano, que seguir por psicanálise, é uma blasfêmia. É uma blasfêmia muito grande. Não tem para onde correr. É uma blasfêmia mesmo. Partindo dessa aqui, você quer que eu continue ou tem algo? Tá dentro ainda, né? Tá dentro, né? Sim. Uhum. Então, veja, a moralidade é fonte Deus, para nós, calvinista, e para o Freud, o superego. Já está morto aqui, os dois. Sim. Já não tem união nenhuma aqui. A segunda é a natureza do homem. Para Freud, o homem é um animal pulsional, ou seja, ele é movido de pulsões. Para nós calvinistas, existe uma coisinha chamada imago Dei, que é a imagem de Deus. Sim. No homem. Olha só a ideia. Já começou bem aqui, né? Para mudar um ou outro. Freud, o homem é um animal evoluído, movido por pulsões de sexo e agressão. Sua racionalidade é o desenvolvimento tardio para gerenciar esses impulsos. Ou seja, para Freud, o homem é um animal evoluído, movido por pulsões sexuais e agressivas. E sua racionalidade é um desenvolvimento tardio a tudo para tentar gerenciar esses impulsos. Nem sempre ele vai conseguir, mas vai tentar. Vai tentar gerenciar. Vai tentar gerenciar. A teologia reformada diz, olha a semelhança disso, não tem uma, olha o que a teologia reformada diz. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, imago Dei. Ele não é um animal. Sim. Então a perspectiva de desejo, de pulsão freudiana é uma e a minha é outra, totalmente diferente. Para Freud, o homem nasce sem propósito. Para mim, o homem nasceu com um propósito. Ele foi criado, não foi inventado pela natureza. Veja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, imago Dei, com dignidade, propósito e uma natureza moral. O problema não é que somos animais que precisamos ser civilizados, mas que somos portadores da imagem de Deus em rebelião. Vamos ver mais. A doutrina da depravação total ensina que o pecado afetou cada parte do nosso ser: intelecto, vontade e emoções, nos inclinando para longe de Deus, e não que somos meramente vítimas de pulsões inconscientes. Para Freud, o homem é uma vítima de suas próprias pulsões. Para nós reformados, o homem ele não é vítima das pulsões dele. Teologia da depravação total do homem. A teologia da depravação total do homem. Então, ou o cara crê na teologia, na imago Dei, sim, e na depravação total, ou ele é freudiano. Não, os dois, gente, não é pegando, como. Não perde, não tem como. É igual a gente fala, é duas cosmovisão totalmente diferentes. Não tem conciliação, Débora, assim, nem para dizer assim, apertaram a mão um dia as duas. Não tem. Primeiro que não tem bandeira branca. A gente trata a psicanálise como uma heresia teológica. Tem que ser tratado assim. E o pastor reformado que entra nisso aqui, ele é um herege teológico. Ele é um herege mesmo teológico, não tem outra palavra para dar. Herege. Então veja, aí vem mais, ó. Agora sim, vê. Opa, fica aí caneta. Natureza da culpa.
Agora vai. E aí vai. Okay? Foi perguntado agora Sim. como Freud lidava com a culpa, Sim. né? Vamos ver, natureza da culpa. Neurose versus transgressão real. Freud, a culpa é o quê? Neurose. Neurose. Né? Não era para ele estar se sentindo culpado. Ele está por quê? Por causa do superego e o id Sim. que não soube fazer Aí ali por isso a que ele fica, compensação. né, Por isso que ele fica neurótico. neurótico. Não é que é uma culpa, é só uma neurose. Né? Porque não tem pecado, então não tem Sim, que para ter ele culpa. não tem pecado. Né? Então já começou bonito, hein? Com um pastor sentar na frente de um divã com uma pessoa aí. Nossa, Deus é eterno. Vamos lá. Freud, a culpa é um problema psicológico a ser gerenciado ou dissolvido pela análise. Ou seja, o analista vai dissolver aquela culpa da pessoa, vai tirar aquela culpa dele. Não, você não está fazendo nada de errado, você só está fazendo isso na função errada. Faz assim, então, para não ser tão Porque a gente falou, ele vai ser o lugar do ego, né? Que vai tentar intermediar, né? Exatamente. Agora, quando é assim, vamos supor, o cara é viciado, vamos supor assim, o cara é viciado em pornografia, aí ele chega para um pastor que é analista. Como é que faz? Aí o pastor vai dizer o quê para ele? Que isso é pecado ou que isso é uma neurose? Não era para ele estar pensando no pecado, ele pode continuar ali. Você entendeu? Fica meio complicado pro cara. Fica meio feio, Fica meio feio, você entendeu? É justamente dois senhores, né? Você vai ter que escolher. Literalmente você matou a charada. É dois senhores. É dois senhores. Você não vai poder servir os dois. Veja, a culpa é um problema psicológico a ser gerenciado ou dissolvido pela análise. Teologia reformada. A culpa é a condição legal e espiritual real. Somos culpados diante de Deus, de um Deus santo, porque transgredimos sua lei perfeita. A culpa não é um sentimento a ser aliviado, mas uma sentença a ser perdoada. Para o psicanalista, para a psicanálise, a culpa é um problema psicológico que pode ser gerenciado e dissolvido. Para a teologia reformada, a culpa ela é uma sentença a ser perdoada, ou seja, eu sou culpado. A culpa não é um sentimento, é uma transgressão de uma lei divina. Então veja como muda tudo aqui. Então, para minha culpa ela tem que ser removida para que haja paz no meu coração. Para o analista, psicanalista, o problema é psicológico e pode ser gerenciado e dissolvido. Para mim, teólogo reformado, ele só pode ser dissolvido em Cristo. Salvação em Cristo, né? É a salvação em Cristo. Para Freud, a salvação é terapêutica. É bem... Você entende? Não dá, gente. A solução freudiana, entender a origem da culpa, é como tentar apagar um incêndio real analisando a psicologia do alarme de incêndio. Veja só. Vamos ver se é por aqui. É por aqui. A solução reformada é a justificação pela fé. Cristo paga a dívida e a culpa é removida pela graça. Para Freud, a culpa não é um pecado, então é gerenciável e dissolvida no próprio consultório. Para nós, a culpa só vai ser removida mediante a justificação pela fé. Cristo pagou a dívida, removeu a culpa. E aí eu sou salvo pela graça. Sim, que é o favor merecido. Exatamente. Junte isso com o que eu acabei de falar. E veja se dá. Né? Aqui tem alguma outra pergunta nisso daqui da Soliday ou eu falo dela agora mesmo? Soliday agora? Pode. Pode, posso? Justamente queria falar que... Porque a gente não fala ainda que o Freud, qual o objetivo da vida do homem? Exato. Que a gente vai falar aqui, o eudemonismo versus Soliday Glória. Exato, ó. O eudemonismo versus Soliday Glória. Freud, o objetivo é o bem-estar do eu. Eudemonismo. A busca da felicidade através do equilíbrio psíquico. É um projeto fundamentalmente antropocêntrico, ou seja, é o homem dizendo que ele pode salvar-se, gerenciar-se de uma culpa que ele carrega desde o seu nascimento. Viver segundo ele mesmo. Viver segundo ele mesmo. Tá dando super certo. Dá para ver, só é olhar para fora. Para ver como a psicanálise está. Cada ano que se passa. Dá para ver, cada ano que se passa que tá dando certíssimo. E como tá dando certo isso aqui. E mais vezes, como falar, cada ano que passa aumenta mais ainda as doenças que eles vão inventando, né? Da humanidade. Exatamente. Tá notando que tá dando certíssimo isso aqui. Super certo. Vai fazer sucesso. Vai fazer um sucesso danado, tá fazendo. Veja. Freud, o objetivo bem-estar do eu. Eudemonismo.
a busca da felicidade através do equilíbrio psíquico. Um projeto fundamentalmente antropocêntrico. Então o homem vive para os seus próprios desejos. É uma loucura. É uma loucura. Teologia reformada. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, que é o soli Dei glória. A vida não é sobre autorrealização, mas sobre submissão a Deus e santificação. Veja, tudo ao contrário do que Freud ensina. Tudo ao contrário. A felicidade, gozo, é uma consequência de glorificar a Deus. Deus, não o objeto em si. O projeto é radicalmente teocêntrico, ou seja, qual é o meu fim único na vida? O porquê eu fui criado não é para um desejo, para gerenciamento e glorificação dos meus próprios desejos. É para glorificar a Deus. Isso foi o porquê nós fomos criados. Então, os meus desejos, os meus anseios, as minhas ideias, elas são totalmente desnecessárias. Secundário. Porque o meu fim único não sou eu. O meu fim único é Deus. O meu fim começa em Deus e termina em Deus. Então, o primário e o último continua sendo Deus. Santificados em Cristo, né? Exatamente. Então, vejam. Para a teologia reformada, a solução sempre vai ser o fim último do homem em glorificar a Deus. Tem alguma outra pergunta? Que a gente vai finalizar agora, que é essa aqui que vai ser o para a gente poder falar mesmo. Não tem como você querer o A e o lado B juntinho. Por que o autoconhecimento humano não lhe salva da sua própria condição caída? Eu queria perguntar isso para um próprio psicanalista, né, pastor? Né? Porque seria bom perguntar para ele. Porque o autoconhecimento humano não lhe salva da sua própria condição caída. É nessa aqui, né, que a gente está, não é? Sim. É a solução para a conciliação humana, que é, de um lado, Freud análise e o outro regeneração. Vê só. Duas coisas totalmente incompatíveis, gente. Não tem como. Tudo a ver, né? Não tem como ver. Freud, a salvação vem do autoconhecimento, do fortalecimento do ego através da psicanálise. Ou seja, é uma obra do homem. Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço meus desejos, quanto mais eu conheço minhas pulsões, mais fortalecido o meu ego fica. Mais equilibrado ele é humanamente, e mais ele vai poder conciliar com o superego e com o id, porque ele conhece bem essas embrulhadas do id e do superego, você entende? E do mundo externo. Então a salvação para Freud disso tudo, da culpa, vamos assim dizer, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Problema sério, porque a gente aprende na teologia que o homem não consegue conhecer a si mesmo de forma nenhuma. Porque no dia que ele conhecer a si mesmo, ele vai ter medo dele mesmo. Né? Então é muito complicado isso. Veja, a teologia reformada, o que ela diz sobre isso é que a salvação, a solução para a condição humana, para Freud a solução é o autoconhecimento. Para a teologia reformada, a salvação é uma obra sobrenatural e soberana de Deus. Ela vem através da regeneração pelo Espírito Santo, do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. O homem não pode se salvar. Ele precisa ser salvo. Tentar substituir a obra do Espírito pela técnica psicanalítica é a essência do humanismo secular, que se instalou dentro da igreja. Sim. Veja, o que isso tem a ver? É que para se salvar, para o homem se salvar das neuroses, da culpa, de tudo isso, tal, ele, segundo Freud, ele tem que ter um autoconhecimento muito bom, fortalecer o ego, ou seja, tudo dele para ele mesmo. Sim. E aí ele consegue se salvar, porque para Freud não existe uma alma, lembrando, amigo torcedor. Não, sim. Né? Para o calvinista existe E aqui entra também, né, a divergência, né? Porque a gente é alma, para ele não, é tudo mente. Para ele é tudo a questão química. Química Não tem nem química no cérebro, ele trata muito, ele trata mais disso. Mas veja, para um reformado, Débora, a solução, primeiro que ele não consegue se conhecer, ele não sabe a dimensão do pecado dele. Sim. Segundo, ele, para buscar uma reparação, uma solução para a sua condição caída, humana,
Para o reformado, essa condição ela só pode ser vinda através da regeneração pelo Espírito Santo e do arrependimento pela fé em Jesus Cristo. O homem não pode se salvar, ele precisa ser salvo. Então Freud diz, não, essa história de você se salvar, você consegue. Você pode se salvar. Por isso que é mais fácil para você dar ouvido à psicanálise do que dar ouvido à teologia reformada. Muito mais fácil. Porque a psicanálise ela é o canto da sereia para os desejos mais intensos que o ser humano possa ter. O mais intenso, aquele que diz assim, come bobo desse fruto. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como um deles. É como você fala no seu livro, que a psicanálise, você fala nesse livro aqui isso, que a psicanálise ela é a voz da serpente no Éden. Sim. De novo, dizendo a Eva, você pode ser Deus, você pode ser como Deus. Essa é a pregação da psicanálise hoje, da psicologia assim por diante. Vocês podem viver sem Deus. Voltamos a Babel outra vez. Sim. Deus até existe, só não queremos ele. E aí está sendo, o mal disso é que está sendo falado dentro da igreja. Sim, e voltamos ao Éden de novo, voltamos ao Éden outra vez. O fruto proibido dentro da igreja dizendo, seja como Deus, você pode se salvar. E a teologia reformada diz, você não pode. E tentar conciliar as duas, você vai substituir a obra do Espírito Santo por técnicas psicanalísticas, e isso é, em síntese, humanismo. É o homem voltando para o homem dentro das igrejas. Tá? Eu posso concluir? Pode. Eu vou ler a conclusão. Sim. Tentar batizar a ética de Freud ou criar uma psicologia cristã baseada em suas premissas é, do ponto de vista reformado, uma tarefa impossível e perigosa. Seria como tentar construir um templo sobre areia movediça. Mas não pode nem de longe absorver a fundamentação ética e antropológica de Freud, pois ela é, em sua raiz, uma cosmovisão secular, materialista e fundamentalmente anticristã, que oferece um diagnóstico e uma cura radicalmente oposta ao Evangelho. Então, tentar conciliar essas duas coisas é tentar conciliar Deus e o diabo na mesma cruz. E agora a gente fala a questão dos dois senhores, né? Dois senhores. E a batalha de soberania, de novo, estamos aí outra vez. Presente. Você entendeu? Chegamos então ao final do nosso polígrafo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro dos vídeos que vai sair por aqui. Querendo adquirir nossos livros, vai estar no primeiro comentário fixado e também no número passando aqui na sua tela. Exatamente. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, sempre debatendo no campo da ideia. Campo da ideia. Que a gente gosta do campo da ideia. Lá do pessoal, por favor, não seja. Um crente que quer defender isso aqui dentro da igreja, aí já temos um problema sério. Aí nós temos um problema sério de heresia, né? De heresia, sim, de heresia. Porque traz um pensamento totalmente anticristão para os portões dentro da igreja. Então é quase um cavalo de Troia, o cara. Um cavalo de Troia. E não é nem cavalo de Troia, porque ele escancara que ele é, né? É um Troia escancarado. É verdade, não é nem um Troia. Irmãos, chegamos até aqui. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, ora por nós. E, se você quiser, debate aí no campo da ideia, fica à vontade, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde.